Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro. Boa noite! Hoje é 3 de junho de 2024 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análise de mercado. E estamos muito próximos à metade do ano e com informações, com notícias do mercado do leite que muito nos empolgam. Não é novidade, mas vale ressaltar. Tendências do Conselheiro Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, enfim, do Iapoque ao Chuí. Havendo ou não havendo um conselheiro local, os dados do CPEA corroboram, colocando o perfil nacional, temos sim aumentos de preço do leite. Nas andanças que a gente faz diariamente nas propriedades, nós temos visto movimentação dos laticínios no sentido de buscar novos produtores, novos clientes que lhes vendam leite, conotando de forma direta, mostrando para nós, evidentemente, que existe falta de leite, que existe a necessidade de aumentarmos produção para chegar na demanda de consumo hora colocada na realidade do nosso Brasil. Então a gente espera realmente que perdure por diversos meses essa tendência de preços altos que tem mês a mês se confirmado a campo. É válido lembrarmos que
Estamos entrando nos meses mais frios do ano, estamos entrando no mês de junho, e julho, agosto e setembro são o trimestre com maior volume de leite captado no Brasil já nas últimas décadas, já é uma tendência histórica, dado concentração de partos no outono, o clima, que sem dúvida nenhuma é muito mais favorável para as vacas. E esse binômio, vacas no momento ótimo de produção com um clima que favorece, encontrando logicamente propriedades organizadas no sentido de manejo e principalmente reserva de alimentos, em qualidade e quantidade, resultam sempre em bons volumes de leite. Torçamos sempre que o consumo de leite brasileiro, ele cresça cada vez mais, fique mais robusto, que não entre, tal qual 2023, volumes tão expressivos neste momento do ano de leite importado. Isso aí, sem dúvida nenhuma, tem uma parcela de influência e uma parcela grande na questão da possível redução de preços. E aproveitemos com muita responsabilidade financeira este momento do ano. É tranquilo. Com o leite a R$ 3,00, 3 e alguma coisa, a gente já tem visto aí no comportamento de diversas regiões. É muito fácil fazer um superávit, fazer um lucro, né? E nos preparemos sempre com muita inteligência e serenidade, eu diria, para aqueles momentos onde o preço possa reduzir. E, mais hora ou menos hora, ele vai cair. Nesse momento, façamos sempre um bom controle na nossa gestão financeira e entendamos aonde investir, aonde colocar recursos. E sempre somos muito enfáticos neste tema porque é tendência já de décadas em outras bacias leiteiras de importância a nível mundial. A gente fala da América do Norte, fala da Europa, a Ásia também passando a ter importante participação no leite. A lógica da redução do número de fazendas, de propriedades leiteiras e o aumento da sua estrutura. Então, as fazendas que estão permanecendo estão crescendo em tecnologia, em número de vacas, em média de produção. Então, está se produzindo um volume semelhante aos últimos anos e muito maior do que há algumas décadas, com um número reduzido de propriedades e também reduzido de animais. Então, as tecnologias estão aí e precisam ser aplicadas com bastante estudo e bastante inteligência nos projetos como um todo. E por falar em estudo, por falar em inteligência em projetos, hoje eu recebo o meu amigo Fábio Heck. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Conversa com Leite. Olá, Juliano, tudo bem? É um prazer estar aqui falando sobre um tema muito importante, que é a bovinocultura leiteira e também o que ela pode proporcionar em geração de biogás, que é o que a minha empresa, BioCooler, trabalha. Então, muito bem. O Fábio conheço de muitos anos. Fábio que tem história na produção leiteira e que se dedica já há algum tempo, ele vai contar a história dele para nós, ao manejo dos dejetos para a geração de biogás, para transformar isso em energia útil. E, Fábio, antes da gente entrar nessa questão de como é que funciona o teu trabalho hoje, conta a tua história profissional, a tua história no leite, para o nosso público do Conversa com Leite. Bom, vamos lá. Eu sou filho de produtores rurais, né? Que atuavam, que eu faço parte dessa estatística aí que o Juliandro comentou sobre o pessoal que vai saindo da atividade, né? Então, desde que eu nasci, sempre os meus pais tinham vacas, né? Foram ampliando, foram melhorando a estrutura, até que chegou um ponto que ficou meio insustentável, difícil a atividade, né? Então, como em muitos outros casos que a gente acaba vendo aí no Brasil afora, não é só localmente, aqui na região oeste que seja, mas é no Brasil inteiro que acaba acontecendo isso, né? Então, eu nasci nessa atividade, né? Depois de um certo tempo, fui trabalhar na cidade, né? Como a maior parte dos filhos de produtores, que está acontecendo isso também. Então, não está havendo uma sucessão familiar ali na atividade. Isso também a gente tem verificado, tá? Então, como muitos por aí, fui trabalhar na cidade, fui trabalhar na área
de contabilidade. E os meus tios, que são irmãos da minha mãe, o Pedro e o Paulo, ao qual estou representando aqui, eles já desde muito tempo, também pequenos produtores, também tinham atividade de bovinocultura de leite, começaram a entender, a verificar, a analisar o biogás. Tá? Então, dali que surgiu uma coisa, um hobby, uma coisa de criança, como eu acho que muita gente tem essa vontade. Olha, o biogás, nossa, é uma coisa ali que é produzido naturalmente, é um combustível, eu coloco fogo, ele queima, isso é interessante, isso chama muita atenção. Então, isso aconteceu comigo, com os meus tios, né? E eles há 15 anos, 16 anos atrás, abriram a empresa, a Biokoller, né? Onde é que eles se dedicaram, focaram só o trabalho em cima do biogás, tá? Então, a partir daquele momento lá atrás, né, quando começou tudo como um hobby há mais de 20 anos, né, depois foi feita a abertura da empresa, começaram a trabalhar profissionalmente nisso. Tá? Então, hoje, a empresa ela trabalha no biogás, no segmento de suinocultura, que é muito forte no Brasil e também na nossa região, né? Na parte de bovinocultura, tanto de leite quanto confinamento bovino, tá? Frigoríficos e agroindústrias no geral, tá? Mas hoje o forte tem sido a suinocultura, sem dúvida, né? Pelo volume de plantas que tem por aí, né? De granjas, né? E na parte de bovinocultura de leite, ele também tem sido hoje um carro-chefe para nós, tá? Porque desde a abertura da empresa, buscou-se trabalhar com biodigestores que tenham uma certa tecnologia, não a nível da Alemanha, tá? Só fazendo um parênteses, a Alemanha é um grande produtor de biogás profissional, que o Brasil ainda não está. Então, o Brasil ele está agora olhando, a cada ano que passa, faz muito comercial em cima do biogás e está sendo trabalhado muito o profissional do biogás, tá? Mas até o momento não tem sido tão profissional o biogás quanto é na Alemanha. Então nós sempre buscamos analisar, verificar ou entender como é que funciona na Alemanha e construir plantas parecidas, tá? Então o biodigestor de mistura completa é um caso, tá? É uma situação, é um biodigestor que a gente trabalha desde o início da abertura da empresa, né? Onde é que você coloca todo o material para dentro, mistura ele e o dejeto, justamente o biodigestor, ele é em formato circular, não é um biodigestor canadense, tá? Como é o mais comum da gente ver hoje em reportagens, né? Quando tem uma reportagem relacionada a biogás, você sempre vai enxergar um biodigestor que ele é retangular, bem comprido, onde é que o material entra todo, como se fosse essa mesa, né? Um retângulo, entra tudo numa ponta e sai na outra extremidade, tá? Esse é chamado biodigestor retangular. E o biodigestor de mistura completa é um biodigestor redondo, circular. Ele pode ser sobre o solo, como essa jarra, por exemplo, totalmente sobre o solo, ou ele pode ser escavado com estrutura sobre o solo. Tá? Mas o que acontece ali? O material entra, ele está incorporado e não é, digamos, numa ponta que vai entrar o material e exatamente na outra extremidade, no oposto, é que vai sair o material. Ele está sempre incorporado e uma parte dele, 1/30 avos ou 1/35 avos, que é o tempo de retenção, é que vai estar saindo no tubo de saída, por exemplo. Tá? Então, nós trabalhamos desde o início essa técnica, essa metodologia, né? E que é o que acontece na Alemanha. Quando você fala mistura completa, está se referindo a fezes, urina, água, enfim? Isso. Todo o material, não só esses materiais, mas o que compõe de fato, o que é o substrato para o biodigestor, né? Se chama de mistura completa. Né? O que não acontece num biodigestor canadense, como eu falei, tá? Onde é que todo o material entra ali e sai na outra extremidade. Tá? Então a diferença é essa. Biodigestor canadense, o material entra numa extremidade e vai vagando. É como se fosse estar caminhando até sair na outra extremidade. O biodigestor CSTR, ou de mistura completa, eu posso fazer a alimentação no mesmo cano que eu faço a descarga do bio, entendeu? Então todo o material entra ali, eu tenho sistemas de agitação, que normalmente são por haste e hélice, é uma agitação mecânica e não por bomba, que vai deixar todo o material sempre, o tempo todo incorporado. Não vou dizer que vai ficar 24 horas por dia, os agitadores ali fazendo essa incorporação. Mas, enfim, a cada ciclo de tempo, por exemplo. Tá? Então, isso se chama mistura completa. Tá? Todo o material entra e ele está sempre homogeneizado.
o que não acontece num biodigestor canadense. Tá? Não é que não haja nenhuma agitação, existem agitações específicas em certos pontos por bombas, nesse formato que eu falei. Então, nós nos dedicamos sempre a esse tipo de biodigestor, que é justamente hoje o que é mais utilizado nessa atividade de bovinocultura leiteira. E o tempo de permanência é 1,35 avos, é isso? Normalmente isso varia muito de acordo com o tipo de substrato que você vai estar utilizando. Tá? Então, cada atividade tem o seu tempo, no caso, de permanência do material lá dentro, para você atingir um ponto máximo de produção do biogás, ou de conseguir extrair o biogás. Tá? Depois disso, ele vai ter uma queda, é um gráfico que ele sobe, depois ele desce, e depois de um certo tempo vai ter ainda a produção de biogás, mas ele vai ser pequeno em relação ao tamanho do reator que você iria necessitar. O fato de você ficar mexendo essa mistura completa, a tendência é que por quilo da mistura você tenha uma produção de gás maior do que nesse modelo tradicional retangular? O que acontece? São vários fatores importantes para essa mistura completa. Tá? Vamos chegar por entender partes. Né? Por exemplo, não quer dizer que em todos os casos, em todos os tipos de substratos, esse biodigestor vai ser o melhor modelo. Tá? Não é isso. Mas uma boa parte dos projetos, sim, ele é o mais indicado, mais adequado. Né? Então, tem muitas agroindústrias que só têm biodigestores que são canadenses. Né? Fecularias, por exemplo, amidonaria. Essas agroindústrias, né, têm um volume de efluente gigantesco, né? E tem um tempo de retenção hidráulica mais baixo. Por exemplo, uma fecularia em torno de 7, 8 dias até 10 dias, você conseguiu extrair o máximo de biogás daquele material. Então, ele é mais pobre em matéria orgânica, mas ele é um volume gigantesco de efluente que você tem. Tá? Então, para esse tipo de material é utilizado o biodigestor canadense. Então, ele vai ter menos formação de lodo, por exemplo, em toda a parte do fundo dele, né? Então eu vou conseguir trabalhar com esse tipo de biodigestor. Agora, para situações como isso que a gente está discutindo agora, que nem bovinocultura de leite, né? O material, o dejeto bovino, todo mundo que tem bovinocultura de leite sabe que ele é bem complicado de lidar. Né? Eu tenho muito material fibroso, né? Então o que normalmente acontece é flotar esse material, tá? Então, não importa a estrutura que eu tenha, tá? Se eu tiver freestyle, ou tiver compost, o que seja, no caso, ou só uma linha de trato, todo dejeto ele vai ser fibroso, né? Sempre ele vai flotar. Então, isso é o que sempre vai acontecer, tá? Flotar é formar aquele cascão, isso? A crosta, justamente isso. O cascão, né? Que é um baita de um pepino, um baita de um problema que normalmente acontece aí. O pessoal tem lá a lagoa, se não estiver agitando o tempo todo, vai estar aquele material lá por cima. Então, muitas vezes o pessoal vai lá com escavadeira hidráulica, cavoca fora aquele material, só vai tirando a parte de baixo, né? Então, ali já começa a questão do manejo, né? Então, você precisa de muita dedicação para deixar esse material sempre incorporado e conseguir trabalhar bem com ele, né? Por isso, o biodigestor de mistura, que vai ter, enfim, essa rotação para homogeneizar, ele vai evitar essa flotação. Exatamente. Essa então, casca. O que acontece? Eu preciso ter um biodigestor bem estruturado e adequado para receber esse tipo de material, tá? Então, o biodigestor ele tem que ter uma agitação mecânica, que é justamente para mim. Como acontece na lagoa, o material vai subir, vai formar crosta, dentro do biodigestor é a mesma coisa, é o que vai acontecer lá. Isso é um problema? Sim e não. Se eu tiver o biodigestor bem preparado, ele tiver agitação e ela for constante, esse material sempre ele vai estar sendo incorporado. Então, o agitador ele vai estar instalado, é como se fosse uma hélice de um barco, uma rabeta de barco. É a mesma coisa esse agitador que eu estou falando. O pessoal normalmente usa um tratorizado, né, para agitar a lagoa. Então, é algo quebrar semelhante. O cascão e exatamente. Então, no biodigestor eu vou ter um agitador como esse. É uma haste, né, só que é um equipamento bem mais robusto. Ele vai estar instalado de uma forma que ele vai estar incorporando o material do topo, sempre buscando aquela crosta que quer ficar ali, sempre vai estar incorporando ela, sempre vai estar misturando. Não é 24 horas por dia, mas 8, 10, 12 vezes ao dia, por um certo tempo, vai estar incorporando esse material. Se eu tiver ele sempre incorporado, não vai ter a formação de crosta desse cascão, e as bactérias vão estar ali degradando esse material, produzindo biogás, quebrando as partículas, no caso ali desse substrato, que o substrato é o dejeto bovino, as fezes,
Se você tem uma instalação, por exemplo, um freestyle, né, que tem serragem, que tem maravilha, eu consigo mandar todo esse material para dentro, né? Porém, o agitador precisa estar funcionando, né? Ele não pode ter uma parada por 2, 3 semanas que vai começar a complicar a situação. Vai formar a crosta lá dentro e, dependendo da situação, eu vou ter que até abrir o biodigestor, fazer a retirada ou, enfim, incorporar de novo esse material, consertar o agitador e assim por diante, né? Então, dessa forma, com agitação, eu consigo utilizar todo esse dejeto bovino sem utilização no separador de sólidos, né? E fazer o biodigestor funcionar, tá? De uma forma simples, a gente pode resumir que o conteúdo das fezes, que foi alimento e passou pela vaca, e lá muito daquilo não foi digerido, né? Não se tem como ter Exatamente. 100% de aproveitamento. E o que passou indigestível nas fezes, com as bactérias que lá estão, é o gás que se forma. Exatamente. Então, hoje existe uma bactéria específica, né, que faz a produção de biogás, que vai consumir todo esse material, né, que você comentou. Não é só dejeto que tem lá. Tem muita carga orgânica e, além da carga orgânica natural dos dejetos, né, principalmente a atividade leiteira, né, a alimentação é rica. Ela é extremamente rica da vaca que está em lactação, né. Além disso, ela não consegue absorver 100%, né, como você comentou, né. Então, tem muito material que passa por ela. É feito bastante trabalho nos animais, né? Colocando... A dieta ela é bem equilibrada. Você faz ao máximo possível para a vaca conseguir absorver todo aquele material. Mas sempre vai ter alguma coisinha que vai passar. É uma ração, uma quirera, um milho que não quebrou direito. Tudo isso aí é alimento para as bactérias que produzem o biogás. Tá? Então... E essa bactéria você coloca artificialmente ela ou ela está naturalmente nas fezes? Ela está naturalmente... em praticamente todos os ambientes, tá? Então, hoje, por exemplo, o biogás é produzido em aterro sanitário, ninguém coloca uma bactéria lá. Ela está presente em todo lugar, praticamente, tá? O que acontece muitas vezes nós já nos deparamos com várias plantas, não na atividade leiteira, mas em suinocultura, né? Construiu-se uma granja nova, numa área nova, uma planta do zero. Construiu-se a granja. Junto à granja, na mesma etapa ali da construção, foi colocado o biodigestor, foi direto alimentado o biodigestor com o dejeto fresco que veio da granja, foi lá para dentro. O biodigestor começou a produzir biogás, só que esse biogás, a produção não era muito grande e ainda era sem qualidade, porque o biogás, o nome como um todo diz, né, biogás, ele não é 100% metano, tá? Ele tem uma composição, metano, gás carbônico, metano que é o CH4, o metano é o CH4, né? Tem o gás carbônico, que é o CO2, e existem outros gases também que compõem ele, em menor quantidade, tá? Então, nessa estrutura, nesse exemplo que eu estou dando, né, além da produção ser baixa, ela também era fraca, então o percentual do metano era muito fraco. Então, o que aconteceu ali? Não deu tempo para as bactérias certas vir ali nesse biodigestor, tá? E para estimular a produção de biogás, o que foi feito? Numa propriedade vizinha, que seja numa lagoa mesmo de biofertilizante que tinha lá já, estrutura velha, 10 anos, 8 anos, sei lá, foi sugado um tanque desse material e colocado nesse biodigestor. Em 2, 3 semanas, as bactérias que vieram aqui se multiplicaram e a produção ela aumentou bastante, no caso, entrou no seu estágio normal e com qualidade de metano, no caso, que vai dar queima, então, do biogás. Tá? Então, as bactérias, sim, elas existem em todos os lugares, tá? Porém, às vezes, não em quantidade certa e as certas para se multiplicar. Mas, na maioria dos casos, quando você já tem uma estrutura em andamento, está lá acontecendo já a fermentação natural dentro da lagoa, tá? Você já tem as bactérias lá, elas já estão lá. Então é só colocar um inóculo, no caso isso se chama inóculo, né? Lá para dentro do biodigestor, que ela vai se multiplicar o tempo todo, tá? Então eu não preciso fazer uma reposição diária, semanal de bactérias, isso não. Elas sempre estão se multiplicando, que é o caso da própria silagem, né? A silagem também, hoje você estimula ela, coloca inoculante, algumas coisas, né? Mas o processo ele acontece naturalmente, tá? Então, no biogás é feito algum trabalho, sim, feito uma dieta, alguma coisa assim no biodigestor para tentar estimular, tá? Mas as bactérias, elas estão lá. Sempre elas estão lá, tá? Sobre o destino dos dois produtos, que eu suponho que sejam dois, né? A gente tem o
o gás e depois o restante que, enfim, já extraiu uma quantidade e ele vai sair desse biodigestor. A fertirrigação é o destino natural disso ou outros usos se faz depois da produção de gás com o que sobrou lá no biodigestor? O caminho natural continua sendo o mesmo, tá? Então hoje existe muitas vezes um marketing exagerado em cima do biodigestor que ele vai acabar resolvendo todos os seus problemas. Isso tem que ficar claro que isso não existe no caso. O biodigestor, você utiliza ele para tratar efluentes e para extrair o biogás. Tá? O biogás você vai destinar para queima, uso térmico, geração de energia elétrica. E depois o digestato vai ser o biofertilizante. Tá? Ele continua estando ali na sua propriedade com o mesmo volume de antes. Tá? Isso não vai mudar em nada. O volume não diminui. O volume não diminui. Isso não existe. Tá? Então, o volume nós não conseguimos diminuir. Você vai entrar 10 metros cúbicos por dia no biodigestor, eu vou continuar tendo 10 metros cúbicos de biofertilizante lá. O que acontece é que ele vai estar bem tratado, no caso. Então, eu posso aplicar legalmente, inclusive, conforme as normas ambientais, eu consigo aplicar mais sobre a mesma área. Tá? Então, a lei permite eu fazer isso, tá? Os percentuais agora não lembro certo de cabeça, mas eu posso um certo percentual aplicar sobre a mesma área. Digamos 10 hectares que eu tinha lá, eu posso aplicar legalmente mais pós passagem pelo biodigestor. Então eu vou ter um biofertilizante de melhor qualidade. Tá? Então vai ser menos ácido. Essa questão que eu falei da flotação do cascão, né? Eu vou conseguir reduzir drasticamente lá na lagoa. Tá? Então eu tenho um exemplo de um confinamento bovino, tá? São 1.500 animais que só recebem silagem e também ração, né, como um complemento. 100% dos animais fechados lá, todo o dejeto é raspado, vai para o biodigestor. Antes do biodigestor, uma crosta, um cascão enorme. Agora, o biodigestor passou por ele, está lá na lagoa, você não enxerga mais nada por cima da lagoa. Então vai ter um lodo, existe sim um agitador lá, para conseguir deixar todo o material incorporado, né? Porque naturalmente ele vai decantar, fazer a formação de lodo e por cima vai ficar a parte mais líquida, que é como se fosse mais uma água, né? Mas todo o material ali é rico em nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Então hoje esse produtor, por exemplo, ele tem uma facilidade muito maior de trabalhar com o seu biofertilizante. Ele tem um carretel, uma bomba, todo esse material está indo para lá e não está incomodando, não está entupindo a ponta do canhão, por exemplo. Está funcionando, está show de bola, sabe? Ele está muito contente com essa parte ali, né? Da parte do biofertilizante. Então, só para entender, o biofertilizante continua todo lá. Então, a propriedade ela precisa estar estruturada para receber sempre, para destinar esse material. Tá? Então, não importa se eu tenho ou não um biodigestor, eu preciso distribuir o meu biofertilizante. Tá? Então, o que normalmente é um grande problema? O que o pessoal não está estruturado com lagoas. Tá? Então, eu preciso ter um reservatório, preciso ter um grande espaço para acumular esse material. Faço lá o corte do milho, faço a silagem, então eu vou ter tempo ali, só um tempo pequeno ali para fazer a distribuição, antes do plantio ou até depois do plantio do milho. Tá? E tem a área de pastagem, por exemplo. Né? Tem que estar preparado com a armazenagem. Exatamente. Então, o que a gente acaba vendo aí nas andanças que a gente tem? O pessoal normalmente não está preparado com espaço, com armazenagem. Tá? Então, isso, infelizmente, em todos os lugares é igual, tanto na bovinocultura de leite quanto na suinocultura. Né? Então, o pessoal não tem espaço suficiente. Né? E a lagoa em si, ela não é algo tão caro assim, se você for analisar, porque você tem todo dia dor de cabeça. Que a atividade de leite, ela dá um grande trabalho todos os dias, o tempo todo, né? Então, eu preciso ordenhar, eu preciso fazer a mistura da ração, da silagem, eu preciso tratar esses animais e preciso cuidar de toda a gestão da propriedade, né? E ainda eu vou ter esse manejo dos dejetos, né? Que é uma coisa que fica lá, né? Tá lá, dá um monte de chuva, derrama e assim por diante, né? Então, eu posso ter problema ambiental, de vários tipos, né? Então, é necessário investir em armazenamento, tá? Isso é extremamente importante. Invisto ali, tenho material armazenado, tá? E aqui na ponta, né? Você comentou, o primeiro subproduto, no caso, então, do biodigestor é o biogás, tá? Então,
O biogás eu tenho ele à disposição, ele é um combustível, tá? Então o que eu faço com o biogás? Que é o metano que está presente nele. Então hoje eu posso fazer várias coisas com ele, tá? Geração de energia elétrica é o primeiro, vai ser o primeiro destino. No caso da bovinocultura vai ser praticamente só ali o destino do biogás, tá? Porque não tem um uso térmico, por exemplo, né? Na atividade de suínos, por exemplo, se eu tenho uma UPL, uma UPD, onde é que é uma unidade de produtor de leitões, né? Eu posso utilizar o biogás para fazer um aquecimento de campânulas, por exemplo, né? Onde é que eu faço aquecimento ali queimando o próprio biogás, com campânulas, faço o aquecimento dos leitões e assim por diante, né? Então, o uso térmico eu não tenho na bovinocultura de leite, né? Porque eu não utilizo praticamente água quente, não existe esse uso. Então, qual vai ser a finalidade? Geração de energia elétrica. Na bovinocultura de leite, a gente tem um consumo muito grande de energia elétrica. Isso é fato, tá? Então, hoje com as instalações mudando, antigamente era tudo a pasto, isso foi mudando e hoje nós temos barracões, né? Nós temos estruturas, temos necessidade de fazer resfriamento, né? Resfriamento, eu digo, dos animais, as estruturas, né? Então, eu tenho um grande consumo de energia elétrica, não importa o sistema que eu tenho hoje de instalação, né? Que hoje os principais são o freestyle, o compost, né? Todos eles utilizam muita energia elétrica. E eu acredito que até o compost deve ser o que mais utiliza o tempo todo. É um grande número de ventiladores, né? O ano todo. Então, o freestyle é mais a questão do resfriamento, né? De toda a estrutura. Já no compost, além do resfriamento, mesmo que esteja chovendo ou não, inverno, eu preciso fazer ali esse trabalho com as camas, né? Com o compost em si, né? Fazer ele rodar ali, né? Então, isso tem essa grande necessidade ali, tá? Então, é um projeto muito bom para biogás, é a bovinocultura de leite, tá? Porque eu tenho, de fato, um bom potencial de produção de biogás, tá? E ao mesmo tempo eu vou ter uma demanda grande de consumo disso, né? Então, eu tenho muito consumo de energia elétrica nessas plantas, né? Uma curiosidade, se for falar de um cúbico de dejeto suíno contra um cúbico de dejeto bovino, e qual deles tem maior potencial de geração de gás? Essa dúvida me ocorreu agora. O maior potencial de produção de biogás é justamente nos bovinos, tá? Principalmente na bovinocultura de leite, tá? Olha só. Porque ele é bem rico, no caso, a dieta de uma vaca é muito rica, tá? Então, além do porte do animal ser grande, tá? Eu tenho bastante consumo de água, de alimento. Bom, isso você vai me dizer agora. Quantos quilos de alimento uma vaca consome? Se for falar em matéria original, considerando umidade junto, 50, 55 quilos. Matéria seca aí, 25 a 30, dependendo do porte da vaca e o tempo de lactação. Então, realmente muita comida, né? O número é grande. Fora o líquido que ela ingere ainda, que também é grande. Tá, eu tenho o leite que sai, né? Que não faz parte do substrato ali, do dejeto, né? Mas então ali já diretamente eu já tenho um volume muito grande de consumo de alimentos já. Então o volume de produção de dejeto ele é muito grande de uma vaca sozinha, né? Então hoje para fazer um cálculo, normalmente a gente nem analisa vacas secas ou novilha, por exemplo. Eu só peço quantos animais em lactação em média a propriedade tem, tá? Então o que eu consigo chegar, por exemplo, para você ter ideia de números, né? Então, nós temos inúmeros clientes e muitas plantas de biogás em bovinocultura de leite, né? E tem alguns números. Por exemplo, eu tenho uma propriedade que tem 97 vacas em lactação no freestyle. Ela possui um biodigestor, esse que eu falei, esse sistema que é de mistura completa, com aquecimento também. Então, eu tenho uma outra que eu já vou depois chegar nesse ponto, que seria o aquecimento. Esse biodigestor, essas 97 vacas, elas estão gerando em média 6,5 kW por dia de energia elétrica por animal, tá? Então por dia em torno de 650 kW eu estou gerando de energia elétrica, por mês ali em torno de 16 a 17 mil kW de energia elétrica, tá? Então esse número ele é bem grande, tá? Então 6,5 kW por vaca de energia elétrica ela está produzindo, tá? A suinocultura vai ser bem menos isso aí. O número ele é bem menor no caso. Por animal, por exemplo, por porca ou que seja por animal de terminação. Ele é muito inferior a isso. Justamente por causa da alimentação, né? Então o consumo de alimento é muito menor de um suíno, tá? Então normalmente a bovinocultura de leite ela é um ótimo
local para a produção de biogás, tá? Claro, é um desafio. O biodigestor ele tem que ser preparado, tem que ter um cuidado, né, para evitar essa questão da formação do cascão, da crosta, mas eu tenho um grande potencial de produção de biogás. Isso é fato, tá? Porém, não é qualquer propriedade que eu vou conseguir instalar um biodigestor, tá? Então, hoje o investimento ele é muito alto, tá? Então, o que aconteceu muito, né? Hoje as plantas fotovoltaicas elas estão correndo muito à frente do biogás, tá? Porque justamente as plantas fotovoltaicas você consegue dimensionar para qualquer valor e tamanho elas, praticamente, né? Já a parte do biogás não é assim que funciona, tá? Então, planta fotovoltaica, eu consigo instalá-la em qualquer lugar. Pode ser na garagem da casa, e ela pode começar com 10, 15 mil reais e terminar em 1 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões que seja, né? Então, consigo dimensionar ela. Já na geração de energia elétrica a partir de biogás, ela não funciona dessa forma, né? Então, um grupo gerador hoje, que é a máquina, né, que gera energia elétrica, ela sozinha já tem um custo inicial elevado, tá? Então, ela já vai custar praticamente o valor de uma planta de energia solar de 75 kW, tá? Então, vai variar entre 250 a 300 mil reais que custa um grupo gerador a biogás. Isso é a máquina, no caso, onde vai entrar o gás e vai sair a energia para o sistema elétrico. Eu não estou falando do biodigestor, estou falando de uma máquina, no caso. Só essa máquina, que é uma parte da usina de biogás, dessa estrutura, já tem esse valor, tá? Então, por isso que é necessário identificar quais são as propriedades que vai ser viável instalar uma planta de biogás, tá? Então, propriedades pequenas com pouco volume de animais não tem viabilidade econômica fazer um investimento em biogás, tá? Eu estou falando para a geração de energia elétrica com as tecnologias que a gente tem hoje, tá? Uma unidade dessa, ela comporta quantos cúbicos de dejeto ou quantas vacas, enfim, só para a gente ter uma noção de dimensão. Tá, vamos lá. Esse grupo gerador que eu comentei, que é só o gerador sem a parte do biodigestor, tá? Eu consigo gerar próximo a 50 mil kW por mês de energia elétrica, né? Então, quantas vacas mais ou menos eu vou conseguir? Deixa eu só... Se eu for fazer esse cálculo que eu comentei, que nós chegamos numa propriedade, esse número que eu falei de 6,5 kW, mas isso é uma específica que eu tenho esses dados, mas em média a gente utiliza dados um pouco menores, tá? Em torno de 4 kW por vaca, né? Então, se eu for pegar 50 mil kW por mês, dividido aí por 30... Olha, em torno de 400 vacas, por exemplo, esse gerador vai dar conta. Mais ou menos isso, tá? Só para essa máquina. Claro, o biodigestor eu tenho que dimensionar ele, verificar toda a tecnologia que eu vou colocar nele, o tamanho que vai ser necessário, tá? Mas uma máquina como essa, né, eu consigo produzir muita energia elétrica, tá? Então esse que é o problema, né? Então para eu rodar cheio, esse gerador que eu falei, rodar cheio significa rodar a potência máxima dele 24 horas, tá? Eu iria precisar em torno de 400 vacas, por exemplo, em lactação, para atingir o potencial máximo desse gerador, tá? Mas justamente o problema está aí, né? Hoje, para uma granja de 100 vacas ou 200 vacas, vai ser esse mesmo gerador, entendeu? Esse é um dos problemas, no caso, para a questão do cálculo, do estudo de viabilidade, tá? E nas usinas fotovoltaicas, não. Eu consigo colocar plantas menores com valores menores no caso, tá? Porque de fato ela vai ser proporcional. Conforme o tamanho da planta fotovoltaica, eu consigo... o valor vai acompanhar. No caso do biogás, não, tá? Isso não acontece. O gerador sozinho, não estou dando a culpa para ele, por exemplo, né? Mas, por exemplo, ele sozinho já tem um valor alto. Esse é um dos problemas, tá? Outro ponto é a questão do próprio biodigestor, né? Ele também já vai começar com um valor alto, né? Porque não é simplesmente como... Muitas vezes o pessoal acha que é só pegar a lagoa que já está lá de biofertilizante e cobrir ela, por exemplo, com uma lona e está tudo resolvido e eu já estou produzindo biogás e ele está vindo aí praticamente com um custo baixo, tá? Isso no geral as pessoas pensam que é assim, tá? Tanto
na suinocultura, em qualquer tipo de projeto onde é que vai ter biogás, né? Então, hoje o biodigestor é algo profissional, tá? Então, ele não serve como lagoa, né? O biodigestor, ele vamos pensar aqui, que nós temos esses três recipientes aqui, 2 copos e uma jarra, né? Se você não tivesse o biodigestor, essa jarra seria a sua lagoa de biofertilizante. Por exemplo, está armazenando ali o material, chega na entre-safra, pega e aplica, e assim, vida que segue, né? Quando eu vou trabalhar com biogás, né, essa lagoa ela continua existindo e eu vou ter que ter um biodigestor aqui, que é como se fosse uma outra lagoa, a grosso modo falando é isso. Ela vai encher e vai continuar sempre cheia, tá? Sempre no topo. O biodigestor sempre está cheio. Ele não serve como um reservatório de biofertilizante ou de dejeto. Ele não é isso. Ele sempre está cheio. O material entra num dia 10 metros cúbicos. No mesmo dia, por nível, vão sair 10 metros cúbicos. Tá? Então a lagoa precisa continuar existindo. O biodigestor sempre está aqui cheio. Tá? Então ele precisa ser construído com essa finalidade. Um biodigestor. Tá? Então não importa a atividade que eu tenha. Se é suinocultura ou bovinocultura, o biodigestor sempre vai estar cheio e não serve como lagoa. Se por acaso for diminuir o nível dele, eu vou diminuir o material, vou diminuir o alimento dele, eu vou ter em consequência menos produção de biogás. Tá? Então toda a estrutura ela vai ter um custo elevado. Tá? Então isso acaba hoje inviabilizando muitos projetos de biogás. Tá? Então hoje potenciais produtores de biogás ou projetos que têm viabilidade na bovinocultura de leite são no mínimo de 200 vacas em lactação acima. Tá? Isso é o que a gente tem identificado, tá? Analisando todo o custo do projeto. Tá? Porque hoje, para mim montar uma planta de biogás, né, eu vou ter o biodigestor, que ele é bem estruturado, como eu falei, tem um sistema de agitação nele, que não é um agitador de trator que o pessoal é acostumado a comprar, coloca lá, bate de vez em quando a lagoa, quebra a crosta, ele vai estar mais estragado do que funcionando. Né? Então, o agitador para um biodigestor, ele é um equipamento importado, ele é instalado de forma que eu não consiga removê-lo, por exemplo, para fazer uma manutenção. Então, de fato, ele não pode estragar, ele tem que ficar lá funcionando, que seja 2, 3, 4, 5 anos, ele tem que estar lá. Eu não posso ter manutenção com essa máquina, né? Então, tanto é que na Alemanha, né, o pessoal, as plantas lá, como eu falei, que são profissionais, né, eles não utilizam praticamente dejeto. Eles vão construir uma planta, fazem silagem de milho e alimentam o biodigestor com silagem, para você ter ideia. Então lá é assim que funciona. De fato, é uma fábrica de biogás, tá? É algo bem profissional. E eu não estou falando de uma planta, lá são mais de 10 mil plantas de biogás, né? Com um tamanho grande, no caso. São plantas enormes, né? Então, de fato, lá é profissional. Eu alimento o biodigestor com comida que é produzida para ele, não apenas com dejeto, tá? Essa é a diferença do Brasil que eu falei que não é profissional ainda, né? Mas ele está caminhando, tá? Então, essa diferença é uma coisa que eu até pensei em lhe perguntar e não tinha perguntado ainda, que você comentou. A produção profissional, a produção amadora, dá para se dizer assim. O que caracteriza uma produção profissional é ter o uso direto dessa matéria-prima sem ser dejeto. Enfim, esse conceito profissional e amador na produção de biogás. Dar bastante atenção ao projeto, entendeu? Então, como eu voltei na parte da mão de obra, que eu comentei antes que a atividade ela demanda de bastante trabalho já para ela sozinha se manter em pé. O biodigestor é como se fosse mais um grupo de vacas, entendeu? Alguém precisa olhar para ele o tempo todo, tá? Então, preciso ter alguém ali. Não é simplesmente... É uma lagoa que está lá, entra o dejeto, sai o biogás... Como fosse um negócio dentro da atividade. É mais uma atividade dentro da atividade principal, tá? Então, precisa ter uma atenção especial a ela, tá? Então, o fato de ser profissional é um pouco ligado a isso, a ter uma atenção, encarar como uma atividade que está trazendo um retorno financeiro para você, para a tua propriedade, ou sua granja, que seja, né? Então, esses projetos profissionais que eu falei da Alemanha, né, eles são concebidos para a produção de biogás. Eles são construídos, que seja numa área sem ter nenhum animal, sem nenhum suíno, sem nenhum bovino, por exemplo,
E é feito produção, no caso, de alimento para alimentar esse biodigestor, tá? Claro, lá é uma economia diferente, é uma situação diferente, são outros pontos de vista, tá? O projeto no Brasil, ele é muito legal, porque nós temos uma grande produção de dejetos, né? Então, aqui a proteína animal, ela é muito grande aqui, essa economia, né? E nós temos todo esse material aqui para ser utilizado, tá? Então, nós precisamos profissionalizar o biogás no sentido de dar uma atenção a ele na propriedade. Eu coloco ele lá, ele vai me trazer uma receita muito grande, porém, ao mesmo tempo, eu tenho que investir nele também, em assistência dele. Isso é o que importa no caso. Então, o profissional é isso, você olhar ele, ter uma pessoa responsável por esta atividade dentro do macro ali, que vai ficar se dedicando ali, fazendo com que a produção do biogás aconteça, que a máquina fique ligada por o maior tempo possível durante o dia e produzindo o máximo de energia possível. Hoje, como é que tem funcionado essa questão da venda ou da cessão da energia para a companhia estadual de energia elétrica, por exemplo? Imaginando que você tem hoje o biodigestor, você está fazendo energia e sobrou. Você já atendeu a todo o consumo da operação leiteira e você colocou na rede esse excedente. Existe negociação disso? Como é que funciona? Existe. Porém, tem que analisar caso a caso. Tá? Então, esse exemplo especificamente que você deu, né? Vamos analisar ele. Né? Então, tenho ali uma granja leiteira, tem X consumo mensal de energia elétrica e, por acaso, eu estou gerando um pouco a mais, no caso. Ou que seja 20% a mais de energia do que eu tenho de consumo. Tá? Certo. Nessa situação, não é viável, não é interessante, ou quase não vale a pena você ir atrás para destinar essa energia, fazer a comercialização dos créditos. Tá? Porque o que a lei regulamenta no Brasil inteiro, que a ANEEL tem uma resolução que regulamenta essa questão dos créditos. Né? Hoje eu vou conseguir transferir para o mesmo CPF ou CNPJ do titular, tá? Então, eu não vou conseguir simplesmente vender, digamos, para a companhia, para a concessionária ali, 500 kW, tá? Ela não vai comprar essa energia, tá? Então, hoje, o mais interessante seria se essa propriedade tivesse outras unidades consumidoras dentro da mesma abrangência da concessionária, tá? Não é dentro do estado do Paraná, digamos, em qualquer lugar eu vou levar essa energia. Não é assim. Porque no Paraná existem, além da concessionária principal ali, que é a Copel, existem alguns municípios ou algumas regiões que existem outras concessionárias menores, que são cooperativas, por exemplo, de energia. Por exemplo, em Marechal Cândido Rondon existe a Cercar, por exemplo. Então, nós aqui do Oeste, a gente acaba não sabendo disso, né? Mas existem muitas outras concessionárias menores que acabam assumindo também a distribuição de energia, tá? Então, existem já estados onde é que já está tendo um avanço para que seja possível transferir de uma concessionária para outra essa energia elétrica. Estou falando da abrangência, mas tem que ficar no mesmo CPF, tá? Então, se o Juliandro tem uma produção de energia elétrica em uma propriedade, no caso, e quer transferir para alguém, tem que ser o teu CPF, no caso, numa outra unidade consumidora da mesma concessionária, tá? Então vai sair do seu ponto gerador para o seu mesmo CPF numa outra unidade consumidora, tá? Então, esse digamos, toda uma análise que tem que ser feita e um trabalho que tem que ser feito em cima disso. Mas existem hoje muitas plantas, né, que são concebidas justamente para exportar 100% da energia, tá? Onde é que é feita uma administração desses créditos, tá? Então, mas são plantas diferentes, né? Onde é que eu tenho, de repente, um consumo pequeno, né? Então, vou dar um outro exemplo, uma suinicultura terminação, né? Nesse tipo de atividade, eu tenho pouco consumo de energia elétrica. Não é que seja tão pouco assim, mas a produção de energia elétrica que eu tenho nessa atividade, a partir do biogás, ela é grande, vai ser em torno aí de, digamos, de 95% do consumo, no caso. 5% só do que é gerado, eu vou consumir. 95% eu poderia ter um excedente. 95% é excedente. Nesse caso, sim, né? Então, eu vou fazer um trabalho onde é que existem cooperativas de energia no Paraná,
que são várias que tem por aí, que justamente vão fazer essa administração dos créditos, tá? Vão pegar esses créditos aqui e vão comercializar para cooperados das zonas urbanas, no caso. Que seja uma farmácia, comércios pequenos, no caso, que tenham um volume de consumo de energia razoável, 500, 600 reais por mês, por exemplo, né? E vai ser concedido um desconto para esse tipo de consumidor, por exemplo, né? Então, isso existe sim, mas não tem que ser analisado cada caso, por exemplo, né? Então, sim, existe essa possibilidade, só que não vai ser a concessionária de energia que vai comprar. Muitas vezes o pessoal acha que é isso que acontece, mas não, ela não compra. E se fosse, por acaso, comprar também, o valor por quilowatt de energia seria muito baixo, por exemplo, tá? Então, existe a comercialização dos créditos de energia. Comercialização de energia, quem faz é a Copel ou as concessionárias que existem. Tá? Evoluindo um pouco essa realidade de facilitar o uso, de pluralizar, enfim, os destinos dessa energia sobrando dentro de um processo assim, você acha que teria lógica para as fazendas menores que não tivessem 200, 300, 400 vacas trabalharem essa operação de forma conjunta, como fosse uma sociedade de produção de energia via biogás? Vamos supor 3 fazendas leiteiras, 4 que sejam vizinhas, onde você poderia levar com um tanque de dejetos via trator, por exemplo, de uma propriedade o produzido em 1, 2 ou 3 dias e levado para o biodigestor. E dali a um pouco você faria esse trânsito de volta já com o efluente tratado. Isso seria uma ideia meia sem fundamento? Poderia haver lógica? Sim, faz todo sentido, né? Tanto é que o biodigestor ele pode receber não apenas dejeto bovino, né? Então, existem vários exemplos por aí onde é que a granja tem 100 bovinos de leite e tem mais 2.000 ou 3.000 suínos na terminação, por exemplo. Você pode canalizar e misturar tudo junto. Todo esse material eu misturo, tudo é matéria orgânica, no caso, tudo vai servir para a produção de biogás, tá? Então, até esse mix, né, essa codigestão que é chamada, ela é até mais interessante do que utilizar o próprio material puro, por exemplo. Então, o próprio dejeto suíno, né, ele produz mais gás sulfídrico, que é um dos componentes lá, um dos gases que eu falei, dos outros gases que faz parte do biogás, tá? Então, colocando dejeto bovino junto com esse dejeto suíno, né, eu consigo dar uma reduzida e uma equilibrada nessa produção desse biogás, tá? Então, reduz um pouco. Além dessa formação de crosta, ela vai dar uma melhorada, então eu consigo ter um material melhor para produzir biogás, tá? Então, isso é interessante. Então, esse exemplo que você deu, propriedades vizinhas, né? Tenho 2, 3 vizinhos aqui e levar todo esse material, concentrar num lugar só para fazer geração. Isso é interessante, sim, com certeza, né? Desde que haja um trabalho envolvendo todo esse grupo, né, é possível fazer sim, né? E um outro cenário, de repente, interessante é o consumo, o destino do biogás. Não necessariamente ele tem que ser utilizado na geração de energia elétrica, né? Então, por exemplo, essa mesma propriedade que tem 100 ou 200 vacas em lactação, tem mais 3, 4 mil suínos em terminação, ou que tem uma UPL, que hoje é comum aqui as propriedades, às vezes, ter mais do que uma atividade. Tem bovinocultura, suinocultura e, às vezes, aves de corte, por exemplo. Então, aves de corte, além de consumir bastante energia elétrica, ela também consome bastante ou pellet ou lenha, que seja, para fazer o aquecimento das aves. Então, hoje eu posso utilizar campânulas específicas, né, para o biogás, que também às vezes o pessoal acha que é só pegar o biogás e colocar numa campânula que vai funcionar. Então, o GLP é uma coisa, tá? E biogás é outra coisa, tá? Então, existem campânulas para GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, que a gente é acostumado a utilizar aí nos nossos fogões a gás, né? Existem muitas granjas por aí, aves de corte, né, que tem campânulas para utilizar GLP, tá? Então, hoje, algumas integradoras estão mais focadas em GLP e outras mais em queima nos fornos, né, lenha, ou agora que está os pellets, né? Porém, eles tiveram um aumento muito grande, tá? Então, é possível utilizar campânulas específicas para biogás, tá? Então,
Você olha, vejam aqui que exemplo ótimo que seria, né? Se eu tivesse uma grande produção de biogás, nessa mesma propriedade tivesse ali 4, 8 aviários e utilizasse o biogás para queima ali para fazer o aquecimento desses barracões, né? Seria um cenário bem interessante, né? E importante a gente considerar que está muito em pauta a questão da eliminação pós-produção, logicamente, do metano como sendo um grande poluente, né? Inclusive, o anuário da Embrapa, que é o principal documento da bovinocultura brasileira no ano de 2023, que ainda é o documento atual, traz na sua reportagem de capa o quanto nós temos que pensar no leite baixo carbono, temos que pensar na sustentabilidade. E talvez aqui esteja um cenário do presente para o futuro muito necessário de ser conhecido, trabalhado e aplicado. Que o dejeto, de todo modo, ele vai estar produzindo gás, só que um gás perdido. Exato. A partir do momento em que ele não se perde sendo um problema natural, ele acaba sendo utilizado como forma de energia. É lógico que muito essa questão ambientalista ela acaba exagerando para o nosso lado. Não somos tão vilões como muitos pintam por aí. Mas toda a utilização daquilo que tem serventia, transformando o que é um problema em uma grande solução, a gente tem que ver com bons olhos e entender e estudar mais, né? Exato. Então, de fato, o metano, ele é um vilão, no caso, ele é bastante poluidor, no caso. Tanto é que quando você tem um biodigestor, caso você não utilize o biogás para gerar energia elétrica, por exemplo, você tem que fazer a queima dele através de um flare, que é um queimador de biogás, tá? Então, o que acontece a partir da queima, tá? Eu vou reduzir pelo menos em 20 vezes o que ele estaria agredindo o meio ambiente, tá? Veja só. Então, são 19 a 20 vezes, tá? Eu estaria reduzindo o potencial de poluição dele, tá? Então, a queima, de fato, o sequestro dele, a captura dele e fazer a queima é extremamente importante. Porém, isso que a gente analisa o futuro, como que vai ser, né? Porque a causa ambiental, ela está crescendo a cada dia que passa. Isso é fato, tá? Porém, construir toda essa estrutura, alguém vai ter que bancar. O retorno financeiro, digamos, da própria produção de biogás, às vezes ele não vai existir. Por exemplo, uma propriedade que tem 100 animais, já fez o seu investimento em geração de energia a partir da energia fotovoltaica, já tem ali sua demanda energética, a produção já atingiu ali, não tenho mais necessidade de produzir energia elétrica. Eu vou ter que fazer esse investimento para capturar o biogás, vou fazer a queima e não vou ter retorno financeiro a partir disso, porque a geração de repente vai ser muito cara, né? E o retorno pela geração também vai ser pequeno. Como que vai ser, né? Então, o que nós que trabalhamos nesse segmento, o que a gente espera, no caso? Que de fato tenham mais incentivos, que sejam não só governamentais, mas de todos os lados, para valorizar mais a produção de biogás, né? Para que tenha de fato mais retorno. Porque plantas, como eu falei, tem muitas plantas que foram construídas para de fato gerar energia elétrica e ser plantas como se fossem de investimento, hoje chamadas como as plantas fotovoltaicas, né? Porém, nós estamos no mesmo guarda-chuva legal, por exemplo, a fotovoltaica e o biogás também. Então, fala-se muito em energia renovável da planta fotovoltaica. Não que ela não seja, de fato, ela está fazendo uma coisa muito importante, né? É energia renovável, mas o biogás ele é muito mais renovável, porque de um lado eu tenho um agente poluidor, que seria o metano, que está sendo dispersado aí na natureza, no ar. Eu faço o sequestro dele e faço a geração de energia elétrica, né? Então, eu vou ter ali um ciclo totalmente fechado, ele vai estar acontecendo. Então, ele precisaria ter mais benefícios, né? Desde linhas de créditos específicas para isso, de repente um juro mais atrativo de fato. Eu sei que o Estado está fazendo a sua parte, tá? O governo do Estado ele tem programas, no caso, que estimulam a geração de energia renovável, porém todo mundo está junto, tá? Energia fotovoltaica e também a geração de biogás, tá? Estamos todos sobre o mesmo programa, tá? Então hoje eu vou ter 5.000 projetos de
nesse programa que eu comentei, que o Estado lançou na parte de energia fotovoltaica e de repente 20, se eu não me engano, no biogás, tá? Porque são poucos os projetos que eu vou de fato conseguir implantar e não tem essa viabilidade, entendeu? Então deveria ter mais programas, mais linhas de crédito, juros subsidiado, o crédito de carbono que tanto se fala, muito só se fala, mas na prática a gente não vê chegando, tá? É só discurso e pouquíssima ação. É quase o caviar. Meu amigo. Então, nós, como empresa que trabalhamos com o biogás, o tempo todo o pessoal fica perguntando pra gente como é que funciona o crédito de carbono, o que está acontecendo, está ganhando, tal, não sei o quê. Porque todo mundo está vendendo alguma coisa, tá? Então, o que mais se vende hoje, na verdade, é certificação, tá? O crédito de carbono, chegar o valor, alguém pagar sobre isso, ainda não está acontecendo, tá? Não digo que isso, de fato, não exista, né? Mas está difícil chegar até a ponta, tá? Então, existe toda uma burocracia em cima disso, né? Então, não é só ter um biodigestor e acabou, estou recebendo o crédito de carbono, né? É toda uma certificação, é uma parte legal, são equipamentos de monitoramento, medição de queima, temperatura de queima de biogás, são várias coisas que precisam ser feitas para ter uma certificação. Depois disso, é outro caminho, buscar alguém que vá remunerar você sobre isso, sobre esse trabalho que você está fazendo. Tem muito serviço pela frente, né? Exato. Agora está sendo construído no Brasil os créditos, que são, se não me engano, chamados de voluntários, né? Onde é que a própria comunidade, o comércio, enfim, está começando a, digamos, se monitorar, olhando um para o outro, né? Então, você tem uma empresa, uma farmácia, tá? Qual é a sua pegada de carbono? Alguém vai lá certificar você e vai dizer que você tem necessidade de comprar tantos créditos. Então, eu vou buscar alguém que tenha um certificado tenha créditos de carbono sobrando e você vai adquirir dele, vai remunerar de alguma certa forma, não sei como, qual o valor, mas você vai estar estampando na sua marca que você tem uma pegada zero, alguma coisa assim, tá? Então, isso seria o mercado voluntário que eles estão chamando, né? Então, isso também está acontecendo, tá? Agora, quanto tempo que de fato vai demorar para criar corpo isso e trazer resultados, né, a gente não sabe, tá? Então são todas coisas novas, tá? Como o próprio biogás, tá? Ele já tem uma história grande, bonita, feia, tem de tudo que é tipo no caso, né? Então, mas o biogás é algo muito interessante, sim. Ele tem muito mercado pela frente e eu acredito que muito mais no profissional. As plantas elas vão aumentar de tamanho, como tem acontecido com a bovinocultura de leite, vão diminuir as plantas, as propriedades, tá? Diminuir o volume de animais, vai ter a mesma produção, vai evoluir, tá? Então a gente está entrando em outra era, no caso no biogás também, tá? Então hoje se fala muito já a energia elétrica, ela está andando sozinha, está acontecendo, mas hoje já se fala de biometano, tá? Muito de biometano. O que seria o biometano? Só entrando nesse ponto também. Que é algo interessante, inclusive, para a nossa região, né? Nós estamos aqui num centro de produção de proteína animal. Tem muito caminhão rodando por aqui. A nossa cidade aqui, na nossa região, é muito caminhão que roda regionalmente, né? Transporte de ração, suínos, aves e assim por diante, tá? Então, o que seria o biometano, tá? Em vez de eu destinar o biogás 100% para a produção de energia elétrica, eu vou purificar ele, tá? Essa purificação são vários equipamentos ali que são necessários, onde é que eu vou estar removendo o gás carbônico do biogás, tá? Então, hoje o biogás ele é composto de mais ou menos 60%, vamos dizer que seria isso, de metano, que é de fato o combustível que queima, tá? Tem energia nele, tá? E o resto é gás carbônico e outros gases, tá? Então, eu removo o gás carbônico e desses 60% eu vou chegar pelo menos acima de 96% ou 98% de metano naquela mistura, tá? Então, isso é o biometano. E roda caminhão tranquilo com eu isso. consigo rodar caminhão. Então, Olha hoje, aí. veículos, por exemplo, carros que são flex, que seja, é só instalar um kit gás, GNV, por exemplo, que aqui nós também não temos isso, né? Isso só tem praticamente no litoral, né? Carros a GNV, né? Mas é algo semelhante, tá? Então, um carro, se eu tenho um carro a gasolina, eu posso instalar um kit GNV nele e consigo abastecer, claro. Mas tudo que eu estou falando aqui tem um custo, né?
A planta de biometano, para mim, esses equipamentos de purificação que eu falei já possuem um custo, não é mais um gerador que eu falei, é outra coisa, é mais profissional, é mais delicado no caso. E o próprio abastecimento ele é diferente, tá? Então eu vou ter que ter um compressor que faça uma pressão bem grande, muito fora do normal do que acontece em compressores de ar, tá? Um equipamento específico para fazer o abastecimento de um carro, tá? Para mim conseguir colocar um volume grande de biometano nos cilindros que são necessários para mim ter uma certa autonomia, tá? Então, no carro, teoricamente, seria fácil. O caminhão, ele é um pouco mais complicado, porque o motor ele vai ter que sofrer uma adaptação grande, tá? Porque o diesel é uma coisa, tá? A queima e a ignição é de uma forma, e o biometano é outra coisa, tá? Então, o motor ele vai mudar bastante, tá? Então, eu vou ter que ter um investimento no caminhão. Porém, ele é o que mais consome, tá? Então, o consumo de diesel ele é gigante, tá? Logo, o biometano também seria muito grande, tá? Então, esse seria o local ideal para o consumo, tá? Iria ficar muito interessante nessa questão da sustentabilidade, tá? De um lado tem a produção de proteína animal, dejetos, vou ter uma produção de biogás gigantesca, faço a purificação dele, tenho o biometano... Totalmente correto? Totalmente correto. Então, essa cadeia, ela vai acontecer. Existem muitos projetos aqui na região, no próprio Brasil mesmo, mas na região já tem projetos pensando nisso, já tem empresas aqui integradoras fazendo isso, tá? Construindo plantas de biogás, tem já caminhão a biometano já rodando no caso, porém ele tem que se incorporar ainda, vai ter que crescer, tá? Mas isso são passos que vai ser um de cada vez, mas vai acontecer. E tá? precisamos de profissionais do teu gabarito, do Pedro e do Paulo, mandar um especial abraço para os amigos. Há muito não vejo, mas admiro muito o trabalho de vocês. E sem dúvida nenhuma é um crescimento, um passo a passo de um mercado importante de soluções, principalmente para os problemas dos dejetos, e transformar problemas em benefícios, em correção, enfim, de derrotas, que muitas vezes é a realidade, né? Pegar aquilo que para nós é um problema e transformar em alguma coisa positiva, né? Então, Exato. Aprendi muito te ouvindo, e já ao adiantar da hora do programa, eu peço que todas as pessoas que acompanharam e tenham dúvidas sobre esse tema, deixe no chat do YouTube, do Instagram, vai ter os endereços também do Fábio à disposição, para que a gente possa estar respondendo essas perguntas aí no decorrer da semana. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam, que acompanham seguidas vezes o Conversa com Leite. Divulguem o nosso material. É para vocês que o Conversa com Leite é feito. Curtam, compartilhem, se inscrevam nos nossos canais, porque precisamos da ajuda de vocês para que este conteúdo chegue aí a todo o nosso país, a tantas pessoas que precisam dessas boas informações. Gostaria de também deixar aqui um forte abraço a todos os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, a Lely, a Geogás, Bonete Agronutri, Rações Batavo, Rumo Nutrição Animal, a Fitobiotics, aditivos para nutrição, e também aos amigos do Rancho do Leite. Muito obrigado pelo gentil patrocínio. E eu gostaria agora, Fábio, que você deixasse uma última mensagem para o nosso público do Conversa com Leite a respeito do trabalho, do futuro, do biogás. Bom, vamos lá. Uma mensagem final aí a todo mundo. Continuem trabalhando firme e forte nessa atividade que é a bovinocultura de leite, que tem bastante história e tem muita história bonita e vai com certeza crescer bastante. Sejam perseverantes em todas as crises, tenham motivação, a gente está torcendo por todo mundo. O biogás é algo interessante, tenho muitos cases interessantes, legais por aí, e vamos acreditar nisso aí também. Beleza? Muito bem. Fábio, obrigado por ter estado conosco. Aprendi muito contigo e com certeza você vai voltar aqui em outras oportunidades para a gente continuar com esse assunto que é extenso e extremamente importante. E aos amigos que estiveram conosco, obrigado pelo carinho da audiência de vocês e até na semana que vem.
Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também iniciamos, nós temos um trabalho já feito e realizado em Minas Gerais, né, e estamos também iniciando o trabalho no estado de Goiás. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição? Pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho. É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina. E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado.
uma equipe altamente qualificada e assistência personalizada. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro.